As origens pagãs das crenças de Elias Soares. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa análise do último debate que fiz com Elias Soares lá no programa Vejam Só. E hoje eu gostaria de iniciar um momento da série um pouco mais denso, um pouco mais complexo, um pouco mais profundo. E a gente vai fazer esse momento da série uma passeada assim pela história da doutrina cristã, tanto no que remete às discussões da imortalidade da alma, quanto da cristologia e se Jesus Cristo como Deus e homem morre, a divindade morre ou não morre, como que isso funciona. Eu não quero passar a impressão para vocês, com os meus últimos vídeos, de que essas discussões são simples, tá? Conquanto eu tenha a minha visão desses temas e acredite que não seja assim tão complicado explicar ou tão complicado entender, eu reconheço que essas discussões são gigantescas na história da igreja e eu gostaria de fazer justiça a parte dessa história. E por isso eu vou gravar uns vídeos um pouquinho mais pesados, um pouquinho mais profundos para vocês, e que naturalmente já vai expurgando assim um pouco o próprio público, né? Pessoal que gosta muito de treta superficial vai deixar de ver um pouquinho os próximos vídeos, porque agora a gente vai entrar numa discussão profunda, né? Não numa tretinha superficial com o pastor Elias. A gente usa as polêmicas e as tretas com o pastor Elias para chamar a atenção das pessoas, para elas estudarem um pouquinho mais. Não para desrespeitar o Elias ou elas que creem diferente do que eu, Ezequiel, creio, tá? Até porque eu também tenho a minha liberdade de crer como eu quiser e sei que tem bastante gente que discorda de mim. E eu discordo dos outros. Então é normal que haja discordância entre nós. E para a gente poder resolver um pouco dessas questões, não existe outro caminho que não a gente se debruçar sobre a história da igreja, a teologia, a Bíblia, a palavra de Deus. É o que a gente está fazendo e vai continuar fazendo aqui nesta série, nesse momento, porém num tom um pouquinho mais sério, beleza? Eu vou chamar em meu auxílio para ilustrar algumas questões para vocês entenderem um pouco as origens pagãs das crenças do Elias Soares, tanto no que tange a imortalidade da alma, quanto a cristologia, e união hipostática, e Deus morre ou não morre, etc. Com esse material aqui, eu chamo em meu auxílio ninguém menos do que Jaroslav Pelikan, que é o autor deste livro, que é um livro de uma série de 5 volumes, que se chama A Tradição Cristã. Vou inclusive deixar um link na descrição desse vídeo para aquisição do combo aí para quem quiser. Eu nem tenho o combo dos 5 livros, eu tenho só os 2 primeiros, tá? Até preciso comprar os outros também e ler, porque é um material extraordinário, sem sombra de dúvida, dos melhores já produzidos a respeito aí da história da doutrina cristã, tá? Então nós vamos dar uma olhada em algumas coisas bem importantes desse livro aqui, que fala do surgimento da tradição católica do ano 100 ao ano 600. Então 5 séculos de discussões doutrinárias estão condensados aqui em menos de 400 páginas. Então, o poder de síntese do Jaroslav é fantástico, ele é um cara super iluminado, super legal. Gosto muito dele. Ele não é católico romano, só para você saber, tá? Ele professa a fé ortodoxa grega, belezinha? E ele diz algumas coisas muito legais aqui, eu vou conduzir vocês a algumas questões bem legais. Ele fala assim: o que a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. A doutrina não é a única atividade da Igreja, nem a mais importante. A Igreja adora a Deus e serve à humanidade. Ela trabalha pela transformação deste mundo e espera a consumação de sua esperança no mundo por vir. Permanecem agora estas 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, verso 13. O amor não a fé, e com certeza não a doutrina. A igreja sempre é mais do que uma escola. Nem mesmo a idade do iluminismo conseguiu restringi-la ou reduzi-la à função de ensinar. Mas a igreja não pode ser menos do que uma escola. Sua fé, esperança e amor se expressam em ensinamento e confissão. Então o Jaroslav é um cara que se expressa muito bem, e ele coloca muito claramente o que a igreja ensina, confessa e acredita com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã.
E a igreja é esse corpo de pessoas que adoram a Deus e servem a humanidade, que não pode ser reduzido a uma escola, mas também não pode ser menos do que uma escola, porque o cristão deve sempre aprender e deve sempre ensinar. E aí o primeiro capítulo desse livro, ele vai falar um pouquinho assim dos primeiros desenvolvimentos, tá? Daquilo que veio a ser a igreja cristã. Aí ele fala assim: os primeiros cristãos eram judeus e encontraram na nova fé uma continuidade com a antiga fé. Eles se lembram que seu Senhor mesmo tinha dito que era seu propósito cumprir a lei e os profetas, não aboli-los, e era inútil os heréticos negarem este dito. Então o fato é que a igreja nasce judaica, Jesus era judeu, os primeiros discípulos todos judeus. Entretanto, o próprio judaísmo, no contexto do primeiro século, já estava bastante helenizado, já tinha bastante gente na diáspora, e era natural que o pensamento judaico, de alguma maneira, entrasse em contato com o pensamento grego e pagão. E quando o cristianismo surge, o evangelho escrito em grego e com uma pretensa universalização das mensagens um pouco mais específicas do povo judeu, depois você tem o contexto ali de toda a tradução da Septuaginta para o grego, como inclusive a principal fonte aí de citações bíblicas do Novo Testamento sendo a Septuaginta. Então, mais cedo ou mais tarde, foi impossível, né, que o cristianismo não viesse a refletir em função de duas questões complexas. Aí ele fala o seguinte: a guerra apologética da igreja primitiva foi travada simultaneamente em duas frentes, pois os teólogos também se dirigem criticamente a outro importante componente de seu pensamento mundial, o classicismo. Eles, para seu debate com o judaísmo, tinham extensos precedentes do Novo Testamento, no qual a maioria dos argumentos aparecia, no mínimo, em uma forma embrionária. Mas a audiência a qual o pensamento cristão se dirigia cada vez mais durante os séculos 2 e 3 estava quase exclusivamente dirigido a essa audiência. Tinha muito pouco contato com o Novo Testamento. E agora, então, os cristãos tem que fazer as polêmicas internas com os judeus que não criam em Cristo e com os pagãos a quem o cristianismo começava a alcançar, especialmente em função aí dos trabalhos de Paulo e tudo mais. Então, olha o que ele está dizendo aqui, que quando o cristão ia dialogar com o judeu, pelo menos ele tinha no Novo Testamento um monte de citações do Antigo Testamento, tinha uma certa, um certo diálogo ali entre Antigo e Novo Testamento nas páginas do Novo Testamento. Mas quando o cristão começou a pregar para o gentil, tinha uma série de questões que não era simplesmente uma questão de Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora você tinha que lidar com essas perspectivas pagãs, né, do pensamento clássico, de uma forma um pouco mais intensa e extensa, e isso vai conduzir o cristianismo a refletir muito a respeito destas questões, beleza? Aí, o que acontece? Eles assim, ó, os defensores do cristianismo confrontados com essa nova situação podiam pegar o Apocalipse de João como seu modelo e repudiar o pensamento pagão com todas as suas obras e todas as suas formas, da mesma maneira como tinham repudiado de modo unânime o culto imperial. Ou podiam tentar analogias no seio do classicismo, da continuidade e descontinuidade que todos encontravam no judaísmo, e os teólogos dos séculos 2 e 3 combinaram essas duas ênfases em proporções variadas. Então, o livro do Apocalipse é um livro de apocalíptica judaica, antipagã, e muitos cristãos usaram o livro do Apocalipse como esse modelo para rechaçar o culto ao imperador e o pensamento pagão e deixar tudo isso para lá. Essa foi a abordagem de alguns cristãos, mas outros fizeram algo um pouco diferente. Assim como o cristão tinha uma relação com o Antigo Testamento um pouco complicada de continuidade ou descontinuidade, por exemplo, naquilo que o Antigo Testamento falava de Cristo, os cristãos aceitavam plenamente o Antigo Testamento. Naquilo que os cristãos viam alguma dificuldade com o conteúdo do Antigo Testamento em relação ao Novo, eles preferiam o Novo Testamento. Então tinha uma relação de continuidade e descontinuidade. E alguns
teólogos cristãos começaram a encontrar continuidades e descontinuidades do pensamento cristão com o pensamento clássico dos filósofos gregos e etc e tal. Acho que você já sabe onde que essa história vai parar. Muito legal, assim, a forma como o Jaroslav conta essa história, e ela é bem interessante e tudo mais. Queria eu poder ler para você todas essas questões aqui, mas não dá. Eu estou resumindo aqui um capítulo inteiro que poderia dar 10, 20 vídeos fácil aqui no canal. Mas aí o Jaroslav escreve o seguinte: não era só a história da ressurreição que atraía o fogo dos críticos pagãos, chamando-a de fábula ou relato de mulheres histéricas, mas a relevância ligada à ressurreição para a teologia cristã. O que o Jaroslav está dizendo é que é o seguinte, que quando o cristianismo começou a pregar a ressurreição de Jesus dentre os mortos, os pagãos começaram a ficar extremamente putos, porque eles achavam esse conceito de ressurreição do corpo um completo absurdo, até porque eles criam na imortalidade da alma. Então a alma saía do corpo, se libertava de uma prisão. Aí, não, a maior verdade do mundo é que um homem morreu e voltou ao corpo. Cara, mano, que história idiota! Porque esse era o problema, entendeu? Eles achavam que era uma bênção morrer e sair do corpo como alma imortal. Agora, se a alma imortal estava liberta do corpo e voltava pro corpo, mano, era um castigo, entendeu? Então eles ficavam muito bravos, e o fogo da crítica pagã se acendeu contra a cristandade com esse papo de que Jesus ressuscitou. E aí ele continua dizendo o seguinte: porém, em nenhum outro lugar essa relevância da doutrina da ressurreição era expressa de maneira mais inequívoca do que na polêmica de alguns teólogos cristãos contra a doutrina pagã da alma imortal. Eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, vamos ver aqui se eu consigo. Tá, vamos lá, ó. Aqui, ó. A doutrina pagã da alma imortal. Beleza, irmãozinho? Elias Soares, obviamente, nunca estudou profundamente a história da igreja cristã e nem sabia que a ideia dele da alma imortal tinha origem pagã, né? Eu também atribuo origem diabólica à doutrina da imortalidade da alma, mas no mínimo pagã essa doutrina é, né? E aqui quem está reconhecendo isso é um dos maiores historiadores da doutrina cristã, só para vocês entenderem com quem a gente está falando, tá bom? Aí, olha que legal, né? Aí o Jaroslav, ele cita um pai da igreja chamado Tatiano, que disse o seguinte: ora, gregos, a alma não é imortal em si mesma, mas mortal. Contudo, é possível que ela não morra. Aí o Jaroslav diz assim: Tatiano, nessas palavras, deu voz à doutrina de que a vida após a morte não era uma realização do homem, muito menos uma posse garantida, mas era uma dádiva de Deus na ressurreição de Cristo. Então Tatiano aqui, um dos pais da igreja, menos famosos, não é dos grandes pais aí como Orígenes, Tertuliano, Inácio, Clemente, tem vários nomes aí desse primeiro momento do cristianismo, mas ele viveu ali naquele mesmo período e ele fazia essa polêmica com os gregos, dizendo assim, gente, a gente crê na ressurreição de Jesus, não na imortalidade da alma. E ele dizia, ó, gregos, a alma não é imortal em si mesma, pode ser que ela não morra, mas ela não morre no contexto do quê? Dela aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e também não querendo dizer a alma imortal como essa entidade imaterial, mas a pessoa mesmo, né? Ó, o ser humano não é imortal, galera, a gente é mortal. E só existe imortalidade na ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte. Essa era a doutrina cristã pregada logo no início da fé da igreja cristã, beleza? Inclusive no próprio Novo Testamento, né? Lembra de Tiago 5, verso 20? Aquele que converteu o pecador do caminho errado vai salvar da morte a alma dele e etc. Né? Não tem imortalidade da alma no Novo Testamento. E não só Tiago 5,20 pode ser usado como prova disso, mas muitos outros textos, tá bom? E a gente já falou bastante sobre isso aí em vários vídeos do canal, beleza? Só que o que acontece? Essa primeira ênfase polêmica cristã contra a imortalidade da alma, ela veio a ser superada com o passar do tempo, e o Jaroslav conta essa história. Ele diz o seguinte:
Mesmo quando a visão apocalíptica se eclipsou e a imortalidade da alma se tornou um elemento padrão no ensinamento cristão, essa ênfase na iniciativa divina na realização da vida eterna continuou a agir como uma informação com implicações mais drásticas nessa mudança. Os autores dos ataques pagãos à mensagem cristã, dessa e de outra maneira, deixaram sua marca nas doutrinas da igreja por muito tempo depois que seu desafio externo tinha perdido sua eficácia. Então o que ele está querendo dizer é que é o seguinte: o cristianismo inicialmente tem essa ênfase na mortalidade da alma, essa ênfase sucumbe quando a igreja deixa de ter uma visão mais apocalíptica, mais antipagã, e agora se mescla mais com o paganismo e se torna a imortalidade da alma um elemento padrão no ensinamento cristão. Tá? Aí ele diz assim: a réplica dos apologistas ao desafio também continuou a afetar o desenvolvimento da doutrina cristã. Foi, pelo menos em parte, em resposta à crítica pagã da história bíblica, que os apologistas cristãos, como seus predecessores judeus, assumiram e adaptaram os métodos e até mesmo o vocabulário do alegorismo pagão. Nem mesmo a mais chocante narrativa bíblica poderia se igualar à crueza e à blasfêmia sem sentido dos mitos gregos, em que os deuses eram descritos como seres sobre-humanos, não em virtude de resistência, não mais superiores do que domínio, aliás, em domínio do que em vício. Os apologistas recitavam longos catálogos das proezas amorosas dos deuses, tomando cuidado em observar que detalhes pornográficos eram citados a partir dos próprios autores pagãos. Os que sustentavam esses relatos vergonhosos do divino não tinham o direito de reprovar a narrativa cristã do nascimento de Deus na forma de um homem, pois não se pode comparar nossa concepção de Deus com aqueles que têm prazer na sujeira e na lama, escreveu o pai da igreja, Tatiano. Tá? Então olha que coisa interessante, os cristãos começaram a dialogar com o mundo clássico, começaram a pegar esses mitos gregos, e os gregos começaram a reclamar da ressurreição de Jesus, e imortalidade da alma pra cá e pra lá, e treta pra cá e pra lá, e os cristãos começaram a pegar aqueles mitos onde os deuses estavam transando e matando e não sei o que, fazendo um monte de bobagem, e dizendo assim: gente, vocês creem nessas coisas aí? Como é que vocês vão reclamar da nossa crença? E qual era a nossa crença, a crença cristã? O nascimento de Deus na forma de um homem. Essa é a fé cristã. Aí eu vou avançar um pouquinho aqui nesse capítulo, porque senão a gente não vai acabar esse vídeo nunca. E eu vou mostrar para vocês assim algumas coisas bem interessantes e bem importantes, beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui em algumas passagens onde o Jaroslav Pelikan ele vai comentar um pouco essa discussão sobre a filosofia cristã, a filosofia grega, a teologia cristã, o pensamento judaico, o estudo da Bíblia e etc. Tá? Aí ele diz assim, ó: a importância da filosofia para a doutrina não deve ser procurada nas declarações complementares sobre as pessoas ou mesmo acerca das ideias dos filósofos, em especial Sócrates e Platão, mas antes na influência do médio platonismo no pensamento de Clemente acerca das doutrinas cristãs cruciais, como a natureza do homem e a pessoa de Cristo. Então Clemente era um pai da igreja muito influente, que tinha esse pensamento grego, fazia esse diálogo com o pensamento grego, e ele começou a ver assim, a importância da filosofia, ele começou a citar Sócrates e Platão, e a gente precisa ver a importância da filosofia nas doutrinas do Clemente, no pensamento dele, quando ele vai falar da natureza do homem e da pessoa de Cristo. E aí ele diz assim, que Clemente
ele retratou o homem como um ser dual, que era como o centauro da mitologia clássica, composto de corpo e alma. Tá entendendo onde essa história vai chegar? Aí ele diz assim: esta era a tarefa da vida inteira de um filósofo cristão gnóstico. Cultivar a libertação da alma das cadeias do corpo em preparação para a libertação suprema, a morte. Essa concepção apareceu até mesmo nas declarações mais profundas de Clemente, da doutrina cristã do homem como criatura e pecador, e se refletiam em suas acomodações à doutrina platônica da pré-existência da alma. Uma ambivalência semelhante estava presente e evidente em sua cristologia. Ele afirmou reiteradamente a historicidade da encarnação e a realidade da carne de Jesus. Mas por sua definição do que se constituía a verdadeira humanidade ter sido desenvolvida sob os obstáculos que acabamos de descrever, suas declarações cristológicas com frequência chegam a formulações que soam docéticas. Parece evidente que Clemente não era de fato um docetista, mas ele obscureceu a distinção entre o logos e a alma de uma maneira que podia levar nessa direção. Não a história da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas o logos divino que apareceu nessa história era o tema da cristologia de Clemente. Ele parece falar com mais facilidade sobre o modo da existência peculiar ao Senhor ressurreto do que acerca dos seus sofrimentos. Um motivo para isso está na própria concepção de Clemente da própria ressurreição. A percepção médio-platônica da alma imortal, às vezes, parecia a Clemente se igualar à ressurreição, a despeito de outras indicações de que ele não considerava que a alma fosse naturalmente imortal. Isso não era uma simples helenização do evangelho, conforme deixam claro suas polêmicas contra o gnosticismo por causa da helenização. Mas isso foi menos uma vitória da doutrina cristã sobre o pensamento grego do que pareceu ser. Em resumo, o Jaroslav Pelikan está contando uma história usando o exemplo de Clemente, onde o pensamento grego começa a influenciar a imaginação e o pensamento cristão, e o cristão começa a dialogar com essas perspectivas, e ele começa, às vezes, a misturar o conceito de imortalidade da alma com o conceito de ressurreição. Então, por exemplo, eu vou morrer e aí eu vou ressuscitar e vou ser imortal. Eu vou morrer e vou sair do meu corpo como uma alma imortal. Não parece que a narrativa é parecida? Parece. Então essa narrativa começa a ser parecida e começa a haver essa helenização. Claro, isso não quer dizer que isso aconteceu da noite para o dia. O Jaroslav Pelikan está dizendo que o próprio Clemente, ele também via na helenização um problema, ele também fazia polêmicas antignósticas. Ele não tinha assim uma visão inicialmente de imortalidade da alma, mas ele começa a brincar com esses conceitos, começa a refletir sobre eles, e outros cristãos começam a fazer o mesmo. Aí ele continua dizendo assim: Orígenes também é apresentado como helenizador consistente. Um de seus contemporâneos disse a seu respeito que, embora seu modo de vida fosse cristão, ele interpretou o grego e introduziu ideias grégulas em fábulas estrangeiras, ou seja, o Orígenes introduziu o pensamento grego nas fábulas de origem judaica. Era a percepção de alguns gregos ali sobre a obra do Orígenes. E aí ele escreve aqui, ó: Orígenes estava bem disposto a reconhecer que compartilhava a doutrina da imortalidade da alma com os filósofos pagãos. O Orígenes, inclusive, acreditava na pré-existência da alma, inclusive concílios da igreja rejeitaram essa visão de Orígenes, etc. Mas ele desenvolveu essas ideias aí que a alma pré-existia, a existência do corpo, e blá blá blá, e etc. E o Jaroslav Pelikan escreve um negócio extraordinário aqui, cara. Ele diz assim:
O filósofo pagão não apreendeu o que Orígenes acreditava ser o verdadeiro sentido da doutrina cristã da ressurreição. Embora o cristão literalista considerasse esse sentido como uma traição da mensagem bíblica em favor do espiritualismo platônico. Lá no começo da história cristã, essas discussões já eram travadas, e aqueles que foram abrindo espaço para a doutrina da imortalidade da alma, nas palavras do Jaroslav, já eram considerados como traidores da mensagem bíblica em favor do espiritualismo platônico, que é o que eu exatamente penso sobre o Elias Soares. É um traidor da Bíblia em nome do pensamento pagão, beleza? Aí a questão vai aqui muito longe, ele vai tratando de ideias em geral, ele fala aqui de Tertuliano, por exemplo. Olha só, a doutrina bíblica e a especulação filosófica também estavam mesclados na teologia do Tertuliano. As próprias questões cuja relevância examinamos em Orígenes, a ressurreição e a alma, ilustram a aversão de Tertuliano à filosofia e, ao mesmo tempo, sua dependência dela. Seu tratado sobre a ressurreição reconheceu um grau de afinidade entre a doutrina cristã e os ensinamentos de alguns filósofos. Mas ele prossegue a fim de evitar passagens bíblicas, aliás, a fim de expor passagens bíblicas sobre a carne em antítese aos filósofos e aos heréticos. Então o Tertuliano achava que os pagãos estavam corretos em alguns aspectos, os filósofos pagãos, que algumas coisas que a doutrina da ressurreição dizia também fazia sentido à luz da filosofia, mas ele também pegava passagens bíblicas sobre a carne para falar contra os filósofos e contra os heréticos. Aí ele diz assim, que ele dá atenção especial a 1 Coríntios capítulo 15. Aí ele diz assim, seu tratado sobre a alma começa com um ataque contra as doutrinas filosóficas, em especial a doutrina de Platão sobre a alma, que depois ele chamou de o fornecedor de todos esses heréticos. A fonte dessas heresias todas aí é essa alma imortal do Platão, né? Muito legal, né? E aí ele continua, etc e tal. O Tertuliano, em teoria, devia lealdade só à Bíblia, mas, frequentemente, admoestações do Paracleto montanista, ele se apegou aí ao montanismo em um certo momento da sua história, e etc e tal. E aí ele diz assim, né, o Jaroslav: todavia não estava de maneira nenhuma óbvia o que as escrituras e a tradição da igreja ensinavam sobre a origem e a natureza da alma. Portanto, ele se sentiu obrigado a apelar aos estoicos para também o ajudar, enquanto declarava, quase em seus próprios termos, que a alma era uma entidade essencialmente espiritual, considerando que o sopro e o espírito são em natureza muito parecidos um com o outro. Aí o Tertuliano diz assim, todavia não tenho dificuldade em admitir que a alma é uma substância corpórea. Então você vê que o próprio pai da igreja, bem importante, Tertuliano, estava ali também refletindo sobre essas coisas. A alma é imaterial ou é corpórea? Essa concepção platônica imaterial ou é uma coisa corpórea? Né? Então, essa é a história da doutrina cristã, mas obviamente o Elias Soares nunca tinha estudado essa história e não faz ideia de que lado que ele está militando dessa história, né? E aí ele fala assim, ó, na época em que Tertuliano terminou de vindicar a doutrina bíblica da alma contra os filósofos, ele tinha invocado não só os estoicos, mas também Aristóteles e outras fontes filosóficas que abrangiam os pré-socráticos, Heráclito e Demócrito, e etc. Aí ele diz assim, Tertuliano, para a sua doutrina da ressurreição e da origem simultânea do corpo e da alma, não pôde deixar de citar a mesma filosofia, a cujas pretensões se opusera com extrema veemência. Então o que está acontecendo aqui? Nesse diálogo filosófico, com os conceitos platônicos, neoplatônicos, etc., os próprios filósofos gregos contrários a essas ideias começaram a ser citados, e a teologia cristã começou a se embebedar de filosofia. Não foi um processo rápido nem fácil. Isso aqui está sendo ilustrado pelo Jaroslav na obra do Clemente,
na obra do Orígenes, na obra do Tertuliano, mas isso aconteceu, né, de forma bem extensa, com muitos teólogos que começaram a desenvolver essas ideias de imortalidade da alma e etc e tal. Aí ele diz assim, ó: contudo, também Gregório, como seu mentor Orígenes, não pôde escapar completamente do domínio da filosofia platônica. Seu tratado sobre a alma, na forma e até mesmo no conteúdo, traiu reiteradamente seus ensinos anteriores. Da mesma maneira que sua teologia mística documentou tanto seu desenvolvimento no pensamento platônico, quanto sua transcendência nesse pensamento. As duas doutrinas cristãs, que talvez sejam as indicações mais confiáveis na influência contínua da filosofia grega na teologia cristã, são essas: a doutrina da imortalidade da alma e a doutrina do caráter absoluto de Deus. A ideia da alma imortal e racional faz parte da herança grega na doutrina cristã. Mesmo Tomás de Aquino e Filipe de Melancton são apenas dois dos muitos teólogos a compor tratados sobre a alma, cujo conteúdo foi determinado mais pela linguagem filosófica sobre a alma do que pela bíblica. A ideia da imortalidade da alma, na verdade, acabou por ser identificada com a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, uma doutrina cujo um dos polêmicos objetivos originais era a imortalidade da alma. O que ele está dizendo aqui? Que os cristãos começaram a se embebedar desse negócio e a doutrina da imortalidade da alma, nas palavras do Jaroslav, é uma das indicações mais confiáveis da influência contínua da filosofia grega na teologia cristã. Fantástico, né? O Ezequiel Gomes não poderia escrever melhor. E o Jaroslav não é adventista, não crê na Ellen White, não crê na morte de Deus, tá? Daqui a pouco nós vamos ver bastante coisa sobre isso aqui nesse material. Nos próximos vídeos, né? Não nesse, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com 400 horas. Mas aqui a narrativa do Jaroslav é fantástica, extraordinária. Aí ele diz assim, aliás, né, que a doutrina da ressurreição era uma arma contra a doutrina da imortalidade da alma, e agora elas começaram a ser confundidas, né, pela essa bebedeira filosófica aí que o cristianismo se envolveu. Aí ele diz assim: a equação pagã ou herética da alma com a vida e a declaração de imortalidade natural a parte da ação do Criador foi rejeitada pelos pensadores cristãos, com base no fato de que a alma em si mesma não é vida, mas participa da vida conferida por Deus, por meio de quem só a alma recebeu a capacidade de durar eternamente. Portanto, a alma participa na vida porque Deus quer que ela viva. Assim, ela não participará sequer dessa maneira quando Deus não quiser mais que ela viva, ensinou Irineu no seu livro Contra as Heresias. Se Deus quer que a alma viva, ela vive eternamente. Se Deus quer que ela morra, ela morre. Essa é a doutrina, né, do Irineu. Aí ele diz assim: a declaração de Tatiano de que a alma em si mesma não é imortal, mas mortal, se baseou em suas concepções acerca da relação entre o tempo e a eternidade, e entre o corpo, a alma e o espírito. Contudo, ela dá voz à insistência a respeito da doutrina da ressurreição em contraposição à imortalidade natural. Então, o Tatiano, que era um dos pais da igreja que cria na mortalidade da alma, insistia em distinguir um pouco dessas discussões sobre tempo e a temporalidade, corpo, alma e espírito, e acima de tudo para se contrapor à ideia grega da imortalidade da alma, porque ele pregava a ressurreição, né, que era a solução do problema da morte, e não a questão aí da imortalidade da alma. Aí eu vou terminar esse vídeo de hoje com aquilo que vai dar o tom das nossas próximas discussões. A outra doutrina cujo desenvolvimento foi afetado de forma relevante pela continuação da predominância do pensamento grego foi a doutrina de Deus. E aí muitas dessas discussões sobre a cristologia,
se Deus morre ou não morre, Deus é impassível ou não, vão ter origem nessas discussões. Assim como a filosofia grega influenciou a teologia cristã nos aspectos da imortalidade da alma, várias percepções a respeito de Deus também, de alguma maneira, vieram a fazer parte do cristianismo. E aí eu termino com a seguinte frase. Que quando os cristãos começaram a refletir sobre Deus e trazendo em seu auxílio essas categorias gregas, ele diz assim: não obstante, qualquer conceito dos pais da igreja tinha de estar alinhado com as afirmações do Antigo e do Novo Testamento, de que Deus odiava o pecado e também com a confissão de que Cristo, o crucificado, era divino. Então aqui a gente para a nossa leitura, ou seja, os gregos pensavam que Deus era impassível, ele não tinha paixões ou sentimentos. Mas quando os cristãos começaram a refletir sobre Deus com categoria grega, eles tinham que lidar com a ira de Deus, onde a Bíblia declara que Deus está irado contra o pecado. Então Deus tem esse sentimento da ira contra o pecado. Então não é impassível. E o outro ponto que eles tinham que lidar era com a ideia de que o próprio Cristo era divino, era Deus. E quem era esse Cristo? Era o Cristo crucificado. Beleza? Isso vai ter implicações aí para as nossas discussões subsequentes sobre a morte de Deus, e se Deus morreu, se não morreu. E eu também quero deixar claro para vocês que a gente não bateu o martelo quanto a isso ainda nessa série. A gente está um pouco longe de bater o martelo quanto a esse tema, que é um tema importante, difícil, complicado, e nós vamos tratá-lo na extensão suficiente, ainda que resumida, no canal do YouTube, mas de forma clara o suficiente para vocês entenderem algumas das principais discussões quanto a isso. E, acima de tudo, nós vamos demonstrar claramente a inadequação das afirmações de Elias Soares a respeito desses temas. Beleza? Isso vai ficar absolutamente claro, como está ficando claro a cada momento. E nesse vídeo de hoje o que ficou claro é a origem pagã das crenças de imortalidade da alma que acompanham cristãos até hoje, dentre eles o nosso querido e amigo irmão Elias Soares. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.